Você costuma acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã e não sabe por quê? Não importa o quão cansado você esteja antes de dormir, você se levantará por volta dessa hora. A ironia é que, geralmente, você tem dificuldades para voltar a dormir. Você está acordado, mas não sabe porque não sabe o que fazer. Talvez Deus esteja te acordando a essa hora por um motivo específico. Neste vídeo, vamos explorar 10 razões pelas quais você acorda entre 3 horas e 5 horas da manhã e também vamos mostrar como aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Você pode aproveitar esse momento especial para levar sua vida a um novo nível. Acordar à noite sem uma razão aparente não deve ser encarado de forma leviana, pois as horas da meia-noite são cruciais no mundo espiritual. Muitas coisas acontecem à noite. O diabo e seus apoiadores maximizam essas horas para semear lágrimas e caos na vida das pessoas, enquanto Deus utiliza esse tempo, especialmente entre 3 horas e 5 horas da manhã, para revelar visões transformadoras de vida aos seus filhos. Mas como saber quem está atuando ou o que fazer quando você acorda de repente à noite? Aqui estão 10 possíveis motivos. Se você ainda não se inscreveu neste canal, por favor, faça isso. Número 1. Deus quer falar com você. É mais provável que você acorde nesse horário porque Deus precisa se comunicar com o seu espírito. Você é um espírito com uma alma e vive em um corpo. As atividades diárias e a agitação da sua vida tornam impossível para Deus ter acesso para falar com você da forma que Ele deseja, clara e em voz alta. Mas quando você dorme, seu corpo descansa e seu espírito se torna mais ativo. Nesse momento, você está mais receptivo, e esse é o período em que você pode ter sonhos e comunicações proféticas. Às vezes, Deus faz com que você acorde para falar ao seu espírito. Você percebe que acorda especialmente de um sonho que se lembra claramente, e as imagens do sonho permanecem gravadas em sua mente. Você não consegue ignorá-las ou afastá-las enquanto está lá. Deus pode expandir o sonho para você. O problema é que a maioria das pessoas não sabe disso. Então elas tentam se distrair dos intensos pensamentos do sonho, navegando em redes sociais, verificando e-mails ou ouvindo música. Por causa do ruído que enviam ao seu espírito, tudo se acalma, e o sonho sai de sua mente, fazendo com que elas percam a mensagem que Deus está tentando transmitir naquele momento. Quando você se encontra acordado nesse período da noite, saiba que é por um motivo. Um dos motivos é que Deus quer falar com você. Ele não conseguiu captar sua atenção durante o dia, e agora é uma oportunidade para ele te atrair. Não deixe nada estragar esse momento. O silêncio da noite e a calma do seu espírito tornam isso um período melhor para que Deus comunique mistérios e segredos profundos a você. Você não está com pressa para ir a algum lugar ou para atender a alguma necessidade, então ele tem toda a sua atenção e pode lhe dizer tudo o que você precisa saber para receber tudo o que preparou para você. Número 2. Você é escolhido. É possível que você tenha compartilhado sua preocupação sobre acordar frequentemente entre 3 horas e 5 horas da manhã. Os seus entes queridos acham estranho que eles durmam profundamente até que o despertador toque pela manhã. Parece incomum para eles, pois não têm a mesma experiência e não conseguem explicar claramente por que você passa por isso. Pode ser porque você é escolhido. Sim, você ouviu certo. É muito provável que você tenha um chamado especial em sua vida que exige que você se conecte mais com Deus para entender seu propósito e cumprir sua missão. Esse período da noite é quando Deus pode deixar esboços da sua missão em sua mente e mostrar o que você precisa fazer para se comprometer com sua tarefa. Também é o momento em que você recebe encontros espirituais que fortalecerão sua fé em Deus e o prepararão para levar o mandato que Ele quer que você carregue. Assim, enquanto outros dormem, Ele te acorda para prepará-lo para sua missão. Você notará que encontra sua maior inspiração nesse tempo. É quando você escreve as melhores músicas, recebe ideias brilhantes para avançar seus projetos e escreve o melhor livro. Todas aquelas ideias que o motivam a seguir em frente não são apenas fantasias da sua imaginação. São comunicações diretas de Deus para impulsioná-lo em sua missão. Você perceberá que, mesmo quando não compreende totalmente sua missão e ainda não começou a fazer o que Deus quer que você faça, você continuará acordando desse jeito e sentindo a necessidade de agir. Talvez você acorde e pense no que faria se fosse um profeta ou um evangelista ou se tivesse o dom de cura. Naquele momento, pode parecer apenas um pensamento aleatório que você está jogando em sua mente porque não consegue dormir. Você descobrirá que o pensamento se torna cada vez mais forte. Ao refletir sobre ele,
Você se empolga, como se fosse isso que você deve fazer. É Deus te ajudando naquele momento, quando seu espírito está receptivo à maneira de se conectar com coisas espirituais e ao que você deve fazer. Portanto, se você percebe que sempre tem o impulso de fazer certas coisas quando está acordado entre 3 horas e 5 horas da manhã, então você deve passar mais tempo com Deus para descobrir o que precisa fazer, e então poderá realizá-lo. Suponha que você tenha descoberto sua missão e ainda assim acorde entre 3 horas e 5 horas da manhã. Nesse caso, será porque você está prestes a entrar em um novo nível. Você pode pegar seu caderno e escrever tudo o que receber nesse momento crítico do dia, pois isso será a sua estratégia de sucesso para acelerar sua missão. Número 3. Deus quer que você esteja alerta. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8 para que você esteja alerta e com a mente clara. O seu adversário, o diabo, anda como um leão rugindo, buscando a quem possa devorar. Na maioria das vezes, os crentes se deixam distrair por todo tipo de coisas e precisam de um lembrete a esse respeito. Que momento melhor para se lembrar disso do que quando você pode receber esse alerta? Eles se esquecem de que estão em um campo de batalha e que o inimigo é implacável. Eles esquecem que a ignorância é uma das armas mais poderosas que o diabo usa contra os crentes. Uma vez que ele consegue torná-los ignorantes sobre o que está fazendo e até mesmo sobre sua presença, pode continuar a manipular a vida deles como quiser. No entanto, Deus te ama tanto e tem muitas missões para você cumprir que não permitirá que você se perca de vista. É possível que você sinta que Deus o toca à noite, apenas para torná-lo mais vigilante e atento. Você pode se perguntar como saberá que Ele quer que você esteja mais alerta. Se você acorda de um sonho aterrorizante ou começa a se sentir inquieto, pode ter a impressão de que alguém está no seu quarto, fazendo você perceber coisas negativas ao seu redor. Nesse momento, Ele está mostrando a você que deve ser mais atento e vigilante, pois o inimigo está tentando atacá-lo de alguma forma. Provavelmente, você deu ao inimigo uma chance, e é apenas uma questão de tempo até que você ceda às táticas dele. Deus pode falar diretamente a você sobre o que precisa observar ou guiá-lo a um versículo das Escrituras que transmita essa mensagem. Ele pode mostrar a você, através dos seus sonhos, a quem ou ao que deve estar atento. A Bíblia diz que Deus prepara os crentes antes dos dias maus. Parte da preparação dele é fazer com que você esteja ciente do que está acontecendo e de tudo o que está prestes a acontecer. Quando você acorda a essa hora, seu espírito recebe o sinal de que o perigo está por perto, e o Espírito Santo o guiará nas medidas que você deve tomar para se manter seguro. No entanto, você deve ter cuidado para não cair no medo e na pânico. Deus não o torna consciente porque não pode lidar com a situação. Ele o torna consciente porque você tem um papel a desempenhar. Seu papel é ser vigilante e resistir ao diabo. Jesus já conquistou a vitória quando morreu e ressuscitou. Quando você cede ao medo, entrega a vitória ao diabo, e isso anula todo o processo pelo qual Deus o despertou. Você precisa se posicionar como um filho de Deus e não ser mais negligente. Esteja mais atento para perceber as táticas do inimigo e não dê ao diabo uma chance de brincar com sua mente ou usar pessoas contra você. Número 4. Deus quer revelar algo a você. A Bíblia diz em Deuteronômio 29:29 que as coisas ocultas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as coisas reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que possamos seguir todas as palavras desta lei. Deus se alegra em compartilhar com seus filhos, pois eles têm um papel a desempenhar em sua missão. Você tem algo a fazer para trazer seu reino à terra. Por isso, Ele revela coisas a seus filhos antes de fazer algo, para que eles possam entender o que devem fazer. No entanto, o método pelo qual Ele revela essa mensagem não é unidirecional. Deus tem diversas estratégias que utiliza. Para algumas pessoas, a revelação pode estar relacionada à vida delas, algo que precisam saber sobre si mesmas ou sobre suas famílias, que as ajudará a escapar de uma situação em que já se encontram ou a evitar certas condições que poderiam levá-las a problemas. Para outros, essa revelação pode fazer parte de seu ministério. Pode ser Deus mostrando-lhes coisas específicas pelas quais precisam orar. Também pode ser Deus revelando eventos futuros, positivos ou negativos. Quando é positivo, é para confirmar e estabelecer. Quando é negativo, é para anular e evitar. Ele também pode revelar a você o que deve parar de fazer ou os passos que precisa seguir. Suas experiências para vivenciar certas revelações em sua vida. Essencialmente,
Esse é o momento em que Deus revela coisas secretas aos seus escolhidos, e esse é um aspecto importante da sua missão na vida. Como uma pessoa escolhida, Ele o selecionou por um motivo e continuará a guiá-lo e direcioná-lo a cada passo. Ele continuará a lhe revelar tudo o que você precisa saber para permanecer onde deve estar e fazer o que precisa fazer. Por isso, Deus lhe oferece revelações de tempos em tempos para mantê-lo alerta. Quando o rei da Babilônia teve um sonho que esqueceu, ele ameaçou o povo com a execução de todos os sábios do país se eles não conseguissem restaurar o sonho e sua interpretação. Daniel soube disso e interveio. No entanto, ele pediu tempo para interpretar o sonho. Depois que Daniel e seus amigos oraram sobre essa situação, a Bíblia diz que Deus revelou a Daniel o sonho e sua interpretação à noite. Veja como a Bíblia diz em Daniel 2:19. Durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão. Então Daniel louvou o Deus do céu. Deus deu a resposta durante a noite. A maneira como Deus revela coisas a você pode ser por meio de uma voz suave e tranquila que invade o silêncio da noite e é forte o suficiente para ser ouvida. Pode ser uma impressão em seu espírito ou visões abertas. De qualquer forma que Deus escolher fazer, você saberá que Ele é quem está falando com você. No entanto, há outra maneira crucial pela qual Deus lhe revela algo, o que nos leva à próxima ideia do vídeo, que é o número 5. Deus quer que você estude a Bíblia. Na maioria das vezes, devido à sua agenda lotada, você não tem tempo suficiente para estudar as Escrituras, folheando página por página, verso por verso, para decifrar o que Deus quer comunicar a você. Como Deus deseja revelar algo que se destaque com evidências notáveis, Ele o conduzirá às Escrituras, para que você possa ver com seus próprios olhos e saber o que diz. Por isso, às vezes, Ele o acorda entre as 3 horas e 5 horas da manhã, para que você tenha tempo suficiente para estudar as Escrituras sem distrações ou sem se preocupar com o tempo para ver se está atrasado ou não. É tão fácil dizer uma oração antes de sair e ouvir a Bíblia em áudio enquanto dirige pela manhã, mas a verdade é que isso não é suficiente para lhe proporcionar o tipo de compreensão espiritual que você precisa para crescer exponencialmente, especialmente como uma pessoa escolhida. Portanto, quando Deus o acorda nesse horário, Ele pode colocar um versículo em sua mente ou conduzi-lo a um determinado trecho da Bíblia para estudar naquele momento. Ao estudar essa parte particular das Escrituras, ela terá um significado convincente para você. Será mais do que apenas ler histórias da Bíblia. Será tão personalizada que parecerá ter sido escrita especialmente para você. Além de lhe revelar coisas, Deus quer se revelar a você, e Ele usará a Bíblia, a sua palavra infalível, para lhe falar. Ele o levará a uma jornada de estudo sobre os diversos aspectos de sua personalidade que você precisa conhecer, mesmo que ainda não os conheça. O conhecimento sobre Deus é limitado, mas isso não significa que é tudo o que você deve saber sobre Ele. Isso é apenas a parte a qual você esteve atento e que Ele lhe revelou. À medida que você cresce em seu relacionamento com Deus e em sua consagração, Ele o elevará e o levará mais fundo em outros aspectos de si mesmo, usando sua palavra para fazer isso. À medida que você estuda sob a orientação do Espírito Santo, começa a descobrir mistérios sobre Deus. Para algumas pessoas, isso se torna a base de sua teologia e a mensagem pessoal que transmitem ao corpo de Cristo. Será uma dimensão de Deus que muitas pessoas não conhecem ou à qual não prestaram atenção. No entanto, porque Deus lhe revelou isso, você será como um emissário que mostra ao mundo essa dimensão de Deus. Algumas pessoas podem não conhecer Deus pessoalmente. Tudo o que sabem sobre Ele foi dito por outra pessoa. No entanto, para caminhar com Deus e permanecer com Ele através de todos os desafios da vida hoje, você precisa de mais do que um conhecimento superficial sobre Ele. Você precisa de um encontro pessoal com a pessoa de Deus. O estudo caótico das Escrituras não lhe proporcionará o que você precisa. É o estudo sistemático da Palavra de Deus que o levará ao lugar onde você obterá compreensão e crescimento. Deus pode usar esse tempo para guiá-lo nesse percurso de estudo, onde você conecta os versículos de uma forma que ninguém pode lhe ensinar. À medida que você passa tempo explorando tudo o que Deus lhe revela, descobrirá que seu espírito começa a crescer e se expandir. Você começa a amar mais a Deus, torna-se mais aberto para receber dele, assim, se transforma à sua semelhança. Isso é o que Deus deseja, que todos os seus filhos sejam como Ele e que transformem o homem interior, para que possam ser como Ele é.
A transformação que vem do estudo da palavra de Deus o leva do lugar onde você está agora ao lugar onde Deus quer que você esteja. Por meio desse estudo, Deus lhe revela as áreas de sua vida que precisam mudar e as coisas nas quais você deve trabalhar. Ele o conduz a versículos que abordam suas dependências e lhe mostra como se livrar delas. Ele o direciona a versículos que o ajudarão a ter vitória na sua temporada atual. O estudo das Escrituras nesse momento é uma experiência prazerosa, pois você sentirá que está em uma aula com o próprio Espírito Santo. A Bíblia, que lhe parecia chata e difícil de entender, se abrirá repentinamente, e você não conseguirá se saciar dela. Você nem perceberá quando o tempo passar, pois ficará tão imerso no que está estudando. Em outros momentos, esse impulso para estudar as Escrituras é para fortalecer sua fé. Você pode estar em um período em que sua fé está baixa, se sente desencorajado e confuso. Este é o momento em que Deus o leva à sua palavra para encontrar força e coragem, ajudando-o a superar esse estado de queda e a se tornar forte. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida pela palavra sobre Cristo. Você precisa que a palavra de Deus esteja viva em seu espírito para vencer na vida. Você enche seu espírito com a palavra por meio do estudo, e esse tempo entre 3 horas e 5 horas da manhã é um momento em que seu espírito está alerta, ativo e sensível. Deus usa isso como um tempo de aprendizado para aprofundá-lo nas Escrituras, descobrir mistérios e obter tesouros da palavra. Um outro motivo pelo qual Deus pode te acordar à noite é que é hora de refletir e se arrepender. A Bíblia diz em Salmos 4:4: Trema e não peque. Quando estiveres em teu leito, busca no teu coração e aquieta-te. Ao meditar e ter um momento de tranquilidade, Deus te incentiva a refletir sobre a sua vida e a se arrepender por coisas que não lhe agradam. Quando você consegue olhar profundamente para sua alma e ver as coisas com clareza, é aquele momento do dia em que nada mais te distrai. Você não tem muito em mente. Tudo o que possui é o sonho que teve ou os pensamentos que o Espírito Santo traz à sua mente. Quando Deus quer que você reflita profundamente sobre sua vida e se torne consciente dos lugares onde precisa fazer ajustes ou se arrepender, pode ser que você se acorde nesse horário para examinar sua vida de forma introspectiva. A Bíblia diz em Apocalipse 2:5: Lembre-se de quão longe você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Outra tradução diz: Portanto, lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não, virei a você e tirarei o candelabro do seu lugar, a menos que você se arrependa. Concentre-se na palavra, lembre-se. Você só pode se lembrar quando reflete. Ter um lugar tranquilo para refletir e estar livre das distrações externas e internas durante o dia é muitas vezes difícil. Mas nesse momento todos esses obstáculos externos e internos são removidos. Você pode olhar para si mesmo, ver tudo o que Deus quer que você veja e saber o que Deus quer que você saiba. Você passa de um estado de autossuficiência para entender seus erros e se arrepender. Lembre-se de quando Isaías teve uma visão em que viu o Senhor. Antes desse momento, Isaías já era profeta e havia profetizado muitas calamidades sobre o povo. Ele viu as falhas deles, mas não as suas. Quando teve o encontro com Deus, suas falhas foram destacadas, e ele pôde ver onde lhe faltava algo. O mesmo acontecerá com você neste momento. No entanto, você tem a opção de ignorar essas coisas ou enfrentá-las. Isaías clamou imediatamente por misericórdia. Ele não tentou se justificar ou culpar o povo, mas assumiu a responsabilidade e pediu ajuda a Deus. Você também deve assumir a responsabilidade depois de ver suas falhas e trazer aquela área da sua vida que você manteve oculta, à tona, entre você e Deus. Naquele momento tranquilo da noite, você só precisa permitir que a luz buscadora dele faça a sua obra. Diga, assim como disse Davi: Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos inquietos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você pode estar procurando e refletindo e não ver nenhuma área na qual precise trabalhar, porque acredita que foi perfeito o tempo todo. No entanto, quando você permite que Deus faça a sua obra, perceberá áreas nas quais precisa se arrepender. Quando Ele mostrar essas áreas, clame por misericórdia, arrependa-se e Ele te perdoará sem hesitar. Número 7. Para se preparar para a jornada que te aguarda.
Independentemente de quão longe você tenha chegado com Deus, sempre precisará de poder e graça para a jornada que te espera. Para se preparar para essa jornada, você precisa de um compromisso e envolvimento maiores em atividades espirituais do que teve até agora. Você pode precisar orar mais, estudar a palavra e ter mais tempo para meditação. Assim, Deus pode te acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã para revitalizar seu espírito e prepará-lo para a jornada que vem pela frente. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3:17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Deus quer que aqueles que desejam trabalhar para Ele estejam totalmente prontos e equipados para a jornada, e por isso Ele te guia pelo processo que irá te preparar. Ele permite que você seja treinado para se tornar mais forte para a jornada. Deus sabia o que estava por vir para Elias, mesmo quando ele não tinha ideia. Deus enviou um anjo para trazer alimento e água enquanto ele dormia. Depois de comer, Elias voltou a dormir, mas o anjo voltou e lhe deu comida novamente, dizendo que ele precisava se levantar e comer, pois a jornada era longa. A jornada é muito longa e você precisará de muita força e resistência para completá-la com vitória. Por isso, antes de começar, durante sua jornada e em cada etapa dela, Deus continua a te preparar, a te fortalecer e a te deixar pronto para a próxima fase. O processo dele de preparação pode assumir várias formas. No entanto, tudo o que ele deseja de você neste momento é que esteja alinhado e pronto para passar pelos rigores do processo. Pode não ser fácil e você pode querer descansar bem para se preparar para o dia seguinte, mas a capacidade de fazer uma escolha que beneficie seu destino é uma decisão importante que você deve tomar para a sua vida. Número 8. Para te tornar consciente e lembrar da presença de Deus. Às vezes, quando você passa por momentos difíceis e desafios na vida, pode começar a acreditar que está sozinho e que Deus te abandonou. Essa ideia não é algo que você jamais teria pensado, mas pode surgir na sua mente e até se tornar permanente. Devido à gravidade da situação que você precisa enfrentar, você pode começar a duvidar da presença de Deus e até mesmo de seu amor. Essa dúvida pode vir como uma sugestão do diabo, questionando se um Deus amoroso pode realmente ver você passando por tudo isso. Nesse momento, você precisa de um lembrete de que Deus é sua ajuda sempre presente nos momentos de necessidade e nunca te abandonará. Você pode imaginar João Batista, aquele que batizou Jesus, proclamando-o como o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, sendo o mesmo que enviou seus servos a Jesus para perguntar se ele era o Messias ou se deveriam esperar por outro. Quando enviou essa mensagem a Jesus, ele estava preso e já fazia algum tempo que estava lá. Provavelmente, o peso de passar tanto tempo na prisão o afetou, fazendo-o perder a fé e a convicção. Essa ocorrência não é estranha para muitos cristãos, especialmente quando as provações, os desafios e as perseguições parecem não desaparecer, não importa o quanto você ore ou até mesmo jejuar. Nesse momento, Deus te acorda neste horário importante da noite para te tornar consciente de sua presença. Pode ser que você acorde sentindo um calor ao seu redor ou até mesmo tenha a sensação de estar sendo segurado nos braços de alguém, podendo deixar todas as suas preocupações naquele momento. Às vezes, você pode sentir que recebe um abraço reconfortante de alguém que te consola e te fortalece. Outras vezes, pode acordar com um profundo sentimento de gratidão e a necessidade de louvar a Deus. Todas essas experiências têm o propósito de te fazer saber que você nunca estará sozinho e que Deus ainda está com você, como prometeu. Ele certamente cumprirá sua palavra na sua vida e não te deixará. Acredito que agora você começa a entender por que continua a acordar à noite. Mas isso não é tudo. Há outros motivos. Número 9. Para receber clareza e entendimento. Você pede a Deus orientação ou ora para saber o que fazer a seguir na sua vida. Muitas vezes, Ele te dará respostas a essas perguntas quando você acordar entre 3 horas e 5 horas da manhã. Isaías 30:21. Quer você se desvie para a direita, quer você se desvie para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, ande por ele. Você pode ouvir essa voz apenas quando seu espírito está alerta e sua mente está tranquila. O que acontece quando Deus te acorda a essa hora? Existem muitas etapas na vida que trazem confusão às pessoas. Muitas boas opções parecem atraentes. Mas como você sabe que o caminho de Deus é sempre o melhor, você espera que Deus te dê direções ou te diga o que fazer.
Esperar por orientação divina pode ser uma experiência avassaladora para alguns, pois não estão acostumados a ouvir a voz de Deus. As vozes da sociedade, dos amigos e da família parecem ser mais fortes do que a voz de Deus, o que confunde especialmente aqueles que estão interessados em cumprir a vontade de Deus. Nesse momento de confusão, Deus te acorda para esclarecer o que você deve fazer logo de manhã, entre 3 horas e 5 horas. Isso acontece quando você acorda de manhã e uma das muitas opções parece permanecer em sua mente. Às vezes pode parecer que alguém sussurrou em seu ouvido, e outras vezes pode ser como um alto-falante gritando para você dizendo o que deve fazer. Deus também pode decidir usar as Escrituras para te guiar sobre o que fazer. Independentemente do método escolhido por Deus, é sempre baseado em seu amor e compaixão por você. Ele não quer que você cometa nenhum erro que leve a um desfecho prejudicial para a sua vida ou que te deixe dar passos que resultem em arrependimentos no futuro. Por isso, você deve pedir a Deus orientação antes de dar qualquer passo. Por mais importantes que fossem as esposas e os filhos de Davi para ele, ele não se lançou à perseguição do inimigo quando eles foram capturados. Primeiro, ele pediu ao Senhor se deveria ou não persegui-los, e então Deus lhe deu a aprovação e a promessa de que recuperaria tudo o que foi tomado pelo inimigo. Correr sem receber instruções explícitas de Deus pode levar você a seguir na direção errada, eventualmente, fazer você perder seu destino. Se você não quer falhar, é hora de praticar a oração a Deus antes de agir e permitir que Ele decida seu próximo passo em cada área da sua vida. Quando você permite que Ele controle sua vida, você o verá em todas as áreas, o que fará você se sentir grato. Número 10. Para a guerra espiritual. Jesus contou a história de um homem que semeou sementes boas em seu campo. Mas quando a grama cresceu, os servos perceberam que uma outra planta também havia crescido, que eles não haviam semeado. O Senhor disse que um inimigo fez isso. A Bíblia registra assim em Mateus 13, 25 ao 30. Mas enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio entre o trigo e se foi. Quando o trigo brotou e produziu espigas, apareceu também o joio. Então os servos do Senhor foram e lhe disseram: O Senhor não semeou sementes boas em seu campo. De onde veio o joio? Ele respondeu: Um inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que vamos e o arranquemos? Não, respondeu ele, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo. Deixem-no crescer juntos até a colheita. Então eu direi aos colhedores: Colhem primeiro o joio e atem-no em feixes para ser queimado, depois reúnam o trigo e o tragam para o meu celeiro. Você pode ter notado algumas coisas em sua vida que não são agradáveis e que nem consegue rastrear suas origens. As mesmas situações insuportáveis e doenças estranhas cujas fontes você não consegue acompanhar podem ser obra do inimigo. As sementes que o inimigo semeou antes de partir para te frustrar. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não te deixará nas mãos do inimigo. Por isso ele te acordará neste período, para que você possa orar, fazer declarações espirituais sobre sua vida e as vidas de sua família e entes queridos, anular coisas negativas e se engajar na guerra espiritual. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Seus inimigos não são físicos, então você não pode usar meios físicos e métodos para enfrentá-los. Você não pode usar seu raciocínio lógico e inteligência para superá-los, precisa confrontar isso de uma perspectiva espiritual. Este período do dia é quando seu espírito está mais ativo e quando muitas atividades espirituais ocorrem no reino espiritual. A Bíblia menciona que o inimigo veio semear joio enquanto as pessoas dormiam. Então você já sabe que é nesse momento que os inimigos iniciam suas atividades. Mas quando você ocupa seu lugar como sacerdote de Deus, o inimigo não terá outra escolha senão se submeter. Portanto, vista-se com toda a armadura de Deus, para que, quando chegar o dia mau, você possa se manter firme e, depois de ter feito tudo o que era necessário, permanecer em pé. Esta é a palavra de Deus para você e o motivo pelo qual ele te acorda. Você já viu um soldado dormindo no campo de batalha? Isso não pode acontecer, a menos que esse soldado esteja preparado para dormir para sempre. Você dormiu o suficiente. É hora de se levantar e tomar o que Deus já preparou para você. Essas coisas estão disponíveis. Você vai pegá-las? A Bíblia diz em 1 João 5, 19.
Sabemos que somos filhos de Deus e que todo o mundo está sob o controle do maligno. O mundo inteiro está sob o controle do maligno e tentará controlar sua vida também, se você não tomar medidas para resistir. Agora que você sabe por que Deus te acorda entre 3 horas e 5 horas, precisa entender o que é único nesse horário. Já mencionei que esse é o momento em que seu espírito está suficientemente receptivo para receber impulsos e orientações do espírito. Por isso ele te acorda nesse horário. Você já se perguntou por que entre 3 horas e 5 horas e não em outro momento da noite? Aqui está como saber que esse tempo é essencial e não deve ser ignorado. A vida é espiritual e tudo o que você vê no plano físico é um escravo do domínio espiritual. Para viver uma vida vitoriosa, você deve ser capaz de assumir o controle das coisas a partir de uma perspectiva espiritual. O inimigo e outras pessoas do mundo das trevas entendem isso, e por isso não brincam com o espiritual. Sabem que o físico é um escravo do espiritual, e o verdadeiro botão de controle está no reino espiritual. Assim, tudo o que querem fazer, fazem espiritualmente e permitem que essa manifestação apareça fisicamente. No entanto, a maioria dos filhos de Deus não presta atenção à parte espiritual da vida, motivo pelo qual falham e vivem como vítimas de tudo o que lhes acontece. Saber que a vida é espiritual deveria fazer você entender que, sendo uma criatura espiritual, você tem uma palavra a dizer na determinação do tipo de vida que deseja viver. Você não precisa viver como uma vítima de tudo o que acontece. Pode ser um contribuinte ativo e um fator determinante no que escolhe permitir ou não em sua vida e na de seus entes queridos. Este período da noite é quando muitas atividades espirituais ocorrem e o destino de muitas pessoas é determinado. Você se lembra de quando Jacó deixou a casa de seu pai depois de ter roubado a bênção de seu irmão e fugiu com medo? Ele chegou a um lugar e decidiu passar a noite lá. Enquanto dormia, viu o céu aberto e anjos subindo e descendo por uma escada que chegava ao céu. Esta é uma das atividades espirituais que ocorreram durante a noite. Você frequentemente descobre que às vezes vai para a cama se sentindo doente e cansado, apenas para acordar no dia seguinte e se sentir tão forte. Isso acontece porque você encontrou um anjo que Deus enviou para te fortalecer enquanto você dormia. Por outro lado, você pode estar perfeitamente saudável antes de ir para a cama, apenas para acordar no dia seguinte se sentindo fraco, doente e cansado, como se tivesse trabalhado a noite toda. Isso também é resultado das atividades espirituais que ocorrem durante a noite enquanto você dorme. Portanto, se Deus te acorda neste momento crítico da noite, é porque Ele quer que você permaneça em seu lugar e não dê ao inimigo uma chance de te oprimir. À noite, o inimigo veio semear joio entre o trigo. Também durante a noite, Jacó teve uma visão com anjos. Em outra ocasião, quando deixou a casa de Labão, ele teve que enfrentar novamente Esaú. Ele se sentia assustado e sozinho, enquanto enviava sua esposa e filhos à sua frente. Nesse momento, encontrou um anjo. Observe que, enquanto lutava com o anjo, este desejava partir quando a alvorada se aproximava. Quando Jacó insistiu que não o deixaria ir, o anjo pediu seu nome e lhe deu um novo nome. A Bíblia diz que 2 anjos chegaram a Sodoma à noite, e Ló estava à porta da cidade. Eram os anjos que se dirigiam à destruição de Sodoma e Gomorra. Chegaram ao seu posto de dever à noite. Isso não significa que os anjos não atuem durante o dia, mas você deve saber que a noite é o momento em que eles podem cumprir melhor suas tarefas, pois as pessoas que poderiam impedi-los estão dormindo. Agora que você sabe quão importantes são essas horas, deve decidir não brincar com isso por nenhum motivo. Com essa determinação, você pode então se concentrar na parte mais importante, que é saber o que fazer quando acorda nesse horário. Não presuma que toda vez que você acorda entre essas horas, Deus quer que você ore. Nem sempre é assim. Às vezes, Ele quer falar, e você precisa apenas ficar em silêncio e ouvir. Outras vezes, Ele quer que você fale sobre a situação, não sobre ele. Às vezes, quer que você pegue seu diário e comece a escrever. Ele pode querer te oferecer uma nova canção ou uma ideia brilhante. A diversidade do que Deus gostaria que você fizesse depois de acordar entre 3 horas e 5 horas é o motivo pelo qual você deve prestar atenção a essa parte da mensagem. Então, o que você faz quando acorda entre 3 horas e 5 horas? A primeira coisa que você deve fazer é ficar em silêncio e descobrir o que Deus quer que você faça. Não se apresse para orar ou para tocar um sermão ou uma canção. Fique em silêncio e deixe que Deus guie seu espírito sobre o que fazer nesse momento de tranquilidade,
com o coração desejando que ele te oriente. O seu espírito irá te iluminar sobre o que você deve fazer, e você saberá assim que descobrir o que precisa ser feito. Mantenha-se nesse caminho até sentir uma libertação em seu espírito. Você pode pegar sua Bíblia, conforme o Espírito te guia, e começar a estudar a Palavra de Deus. Como seu espírito está aberto, você conseguirá ver o que Deus está te dizendo. Você também pode orar em espírito, pois a oração em espírito abre o homem espiritual, especialmente se você esteve afastado das atividades espirituais por um tempo e se tornou espiritualmente frio. A oração em espírito pode acelerar sua entrada no reino espiritual, onde você começa a receber instruções e orientações de Deus. Quando as instruções começam a chegar, faça um favor a si mesmo e anote-as. Mantenha o diário próximo a você, para que possa registrar cada instrução e direção que receber de Deus. Esse também pode ser o momento de folhear o diário e meditar sobre as promessas de Deus para você. Concentre seu coração no que ele disse, acreditando que aquele que prometeu cumprirá tudo o que disse. Ao fazer isso, você ajuda a fortalecer sua fé, especialmente quando está cansado e fraco na fé. Não se surpreenda se Deus quiser que você interceda por outros também. Se Deus colocar um fardo em seu coração por alguém ou lhe mostrar um sonho ou uma visão sobre alguém que requer ação urgente, ao acordar, esse fardo permanece em seu coração e você começa imediatamente a orar. Continue a orar até sentir uma sensação de paz ou alívio em seu coração. Você também pode louvar a Deus. Este pode ser o momento em que você está passando pelos momentos mais difíceis da sua vida e tudo o que você quer fazer é chorar, mas Deus pode lhe dizer para louvá-lo. Pode até te incentivar a dançar. Não pense que naquele momento você se sentirá pronto para fazer isso. Não, é uma orientação do Espírito. Seu corpo e sua alma podem não querer se conformar, mas você precisa colocar seu espírito em comando. Levante-se da cama e dance diante de Deus. Dance até que Ele te dê a libertação. Quando terminar, você pode confiar que Deus cumprirá fielmente a sua parte. No entanto, tudo isso é apenas um guia para o que você pode fazer quando acordar entre 3 horas e 5 horas. A coisa mais importante que você deve fazer é esperar que Deus te diga o que fazer, porque fazer qualquer outra coisa além do que Deus quer de você, naquele momento, será equivalente a perder aquele precioso momento que Deus lhe ofereceu para fazer algo importante. O que acontece quando você não faz o que deve fazer naquele momento? A Bíblia diz em Salmo 46, 10: Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. É quando você está em silêncio que você conhece a Deus. Você pode achar que o conhece, mas quando enfrenta situações que expõem sua ignorância, percebe que não sabe muito sobre ele. Não fazer o que deve ser feito quando você acorda nesse horário tem muitas consequências devastadoras. Além de sua compreensão sobre Deus ser limitada, você perderá as estações proféticas da sua vida. Não saberá o que Deus está fazendo ou o que deve fazer para fazer parte disso. Sua vida ficará sem a alegria e o entusiasmo de ser um filho de Deus, que cada cristão deveria ter. Essa falta de alegria te tornará propenso a tentações e compromissos. Além disso, você está dando ao diabo uma chance de semear joio em sua vida. Imagine o que teria acontecido se o inimigo que foi ao campo onde a boa semente foi semeada tivesse encontrado alguém vigiando aquele campo. Você acha que ele se sentiria à vontade para semear joio entre o trigo na frente daquela pessoa? É por isso que, quando você não faz o que deve, oferece ao diabo uma chance de ter um dia livre, e o inimigo continua a tomar controle, pois não há resistência da sua parte. Não usar esse tempo também levará à falta de poder, força e resistência necessárias para cumprir seu propósito e finalizar sua missão. Sua fé em Deus será fraca e você não conseguirá enfrentar a oposição e as duras perseguições. Isso te tornará espiritualmente frio, levando a uma vida cristã derrotada, porque você não interage com o reino espiritual. Sua interação espiritual será enfraquecida e você encontrará dificuldade em ouvir a voz de Deus. A falta de louvor a Deus o lança em um abismo de confusão. Você não sabe qual passo dar em cada etapa da sua vida, o que leva à estagnação e à falta de progresso. Às vezes, quando você vê uma porta aberta e entra nela, acreditando que é uma oportunidade de Deus, acaba caindo em uma armadilha do diabo. Você não está sensível ao que está acontecendo ao seu redor ou à guerra iminente e perde qualquer vigilância que poderia mantê-lo à frente das conquistas do inimigo. Por causa disso,
Você abre sua vida a todos e não conseguirá distinguir os lobos disfarçados de ovelhas ao seu redor. Tudo isso acontece porque você se recusa a aproveitar o tempo entre 3 horas e 5 horas. No entanto, quando você se recusa a deixar o sono ou distrações impedi-lo de aproveitar esse tempo, sua vida mostrará os resultados e será evidente que você está realmente conectado a Deus. Em primeiro lugar, você estará aberto a visões e encontros espirituais. Deus sabe que pode confiar em você, e quando vem até você com fardos nesse horário da noite, você se levantará para orar, estudar, interceder e resistir ao diabo. Esse nível de confiança faz de você um servo confiável, que Deus confiará mais visões e revelações. Quanto mais você conhecer, mais próximo de Deus você estará, e suas percepções espirituais se aprimorarão. Você poderá receber mensagens mais rapidamente do que nunca, mesmo durante o dia, enquanto seu corpo estiver acordado, pois sua consagração espiritual manterá seu espírito conectado a Deus, ajudando-o a viver uma vida superior. Você saberá o que fazer em cada estação da sua vida, superará qualquer confusão e poderá discernir a vontade de Deus do que não é a vontade dele. Nenhum mal poderá vir sobre você ou sobre seus entes queridos, porque você estará sempre em guarda e não permitirá que o diabo semeie joio em sua vida. Você poderá perceber quando as coisas estiverem prestes a dar errado e imediatamente se colocará na brecha, recusando-se a deixar alguém próximo a você se tornar uma vítima. Além de tudo isso, você conhecerá a Deus de forma pessoal e profunda. Seu conhecimento sobre Deus e a conexão com Ele o tornarão um terror para o diabo e todos os seus agentes. Você poderá superar tentações e resistir à oposição. As perseguições não farão você perder a fé, e você continuará a andar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Agora você pode ver que é um privilégio estar entre as pessoas que Deus desperta nesse momento crítico. Não tome essa oportunidade como algo garantido e, se por algum motivo você parou de acordar a essa hora, faça um favor a si mesmo, ajustando seu alarme para esse intervalo de tempo, com o propósito de passar tempo com Deus. Quando Deus vê sua determinação, Ele saberá que você é sério em relação ao seu relacionamento com Ele, e isso o ajudará a experimentar novamente essa vivência de maneira natural. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por me fazer entender por que me despertou entre 3 horas e 5 horas. Você não quer que eu seja ignorante em relação às coisas que acontecem ao meu redor e nem aos planos do diabo. Você se importa tanto comigo que não quer que eu deixe minha vida ao acaso ou que permita que o inimigo se aproveite de mim. Eu oro para que, à medida que me ajuda a acordar a essa hora, eu não traga distrações que impeçam o que você deseja fazer em mim naquele momento. Quando você me desperta para me falar, ajude-me a ser sensível o suficiente para entender o motivo específico pelo qual me acorda e a me acalmar em sua presença, para que eu possa ouvir sua voz. Quando for hora de orar e penetrar no Espírito, conceda-me a graça de superar minha carne e de me manter como um guerreiro espiritual, lutando contra qualquer impulso da minha natureza que possa me impedir de orar. Ajude-me a estar receptivo para receber o que você deseja me revelar. Abra meus olhos, meus ouvidos e meu entendimento para captar tudo o que você me diz. Eu oro para que cada órgão espiritual meu que morreu devido à falta de oração, ao descaso com o estudo da palavra e à indiferença seja revigorado pelo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você dará vida a eles agora, para que, na próxima vez que me despertar a essa hora, eu não seja espiritualmente imaturo e ignorante em relação ao que você quer que eu entenda. Ajude-me a permanecer vigilante e em oração, sabendo que o inimigo, que é meu adversário, anda sempre à procura de quem devorar. Eu não serei vítima das táticas do diabo nem ficarei tão preso a tudo o que acontece na vida que esqueça que estou em um campo de batalha. Ajude-me a vestir toda a minha armadura, para que eu possa resistir a todas as flechas e ataques do diabo. Dê-me uma compreensão autêntica dos tempos e das estações, para que eu possa captar tudo o que você me diz em cada estação da minha vida. Quando você quiser que eu estude as Escrituras, dê-me um coração que anseie pela sua palavra, para que eu possa descobrir mistérios e revelações que se aplicam à minha vida por meio da sua palavra. Ajude-me a conhecê-lo melhor do que conheço agora, para descobrir realidades pessoais sobre você que fortaleçam minha fé e sejam uma prova da minha experiência com você. Transforme-me pelo poder da sua palavra e deixe que a sua palavra remova tudo o que deve ser removido e traga à minha vida tudo o que preciso para a vida e a piedade. Eu sei que, às vezes,
Você me desperta a essa hora para que eu reflita e me arrependa. Oro para que você me examine de todos os ângulos, para ver se há algum caminho ímpio em mim. Limpe-me de toda a sujeira e impureza, remova tudo que me afaste da sua presença e prepare meu coração e minha vida para estar em retidão diante de você. Dê-me ouvidos para ouvir quando você fala, mostrando-me para onde ir e o que fazer. Dê-me um coração desejoso e sempre pronto para fazer a sua vontade. Ajude-me a não ser desobediente às suas instruções e direções, e a me mover constantemente quando você quiser que eu o faça. Eu sei que me despertando entre 3 horas e 5 horas da manhã é porque você me escolheu como um vaso especial para realizar grandes feitos para você. Oro para que você me guie por esta estação de preparação e me ajude a estar pronto e forte o suficiente para tudo o que você deseja que eu faça por você. Ajude-me a entender a sua missão e a dar o passo certo no momento certo, conforme guiado pelo seu Espírito. Eu oro pela força para seguir em frente a cada dia e superar cada desafio e obstáculo que surgirem em meu caminho. Ajude-me a não desfalecer na minha fé e a me manter firme na consciência de que você está sempre comigo e nunca me abandonará. Quando a tempestade se intensifica e se torna difícil sentir a sua presença, ajude-me a me lembrar de que você está comigo. Vista-me com o seu amor e faça minha fé em você se tornar mais forte. Eu oro contra qualquer distração que possa corromper este momento importante. Ajude-me a guardar este momento e a valorizá-lo como parte importante da minha preparação para me tornar tudo o que você deseja que eu seja. Afaste de mim o desejo e a busca por coisas deste mundo que possam desviar minha mente de descansar e confiar em você. Ajude-me a meditar o suficiente na sua palavra, para que ela se torne espírito e vida para mim. Obrigado, Pai, por sempre ouvir e responder às minhas orações, pois eu oro em nome de Jesus. Acordar entre 3 e 5 da manhã pode não ser um processo contínuo. Pode ser apenas uma estação em que Deus o está preparando para um novo nível de missão, e então a experiência cessa. Então, por que você tem essa experiência? Você precisa entender por que deve acordar a essa hora. Quando você sabe por que deve se levantar então, você também saberá o que Deus quer que você faça quando estiver acordado. Além disso, você sabe que, porque Deus quer que você ore, não significa que Ele quer que você faça a mesma coisa amanhã. Ele pode querer que você permaneça em silêncio em sua presença e permita que Ele se comunique com seu espírito. Em outros momentos, pode querer que você permaneça em sua presença para fortalecer seu homem interior e curá-lo de todos os fardos que você teve que carregar por tanto tempo. Deus o desperta entre 3 horas e 5 horas da manhã como um ato de amor e misericórdia por você. Ele vê os vazios em sua vida e sabe que, se você continuar pelo caminho que tem trilhado até agora, pode não ter tudo o que Ele preparou para você e não conseguirá viver a vida vitoriosa que Ele deseja que você tenha. Por isso, Ele instituiu esse sistema para ajudá-lo, para que, mesmo em sua vida agitada, você possa se conectar com Ele e ter tudo o que precisa para a vida e a piedade. Portanto, é do seu interesse fazer o que deve quando se levantar entre 3 horas e 5 horas da manhã. Se você perdeu tempo em redes sociais ou assistindo a filmes, você se feriu. É hora de se levantar e levar sua vida mais a sério, lembrando-se de que você está em um campo de batalha e que o inimigo não assiste a filmes e não tem contas nas redes sociais. O inimigo está sempre procurando qualquer meio possível para te derrubar. Você dá mais oportunidades para ele infiltrar seu espírito se o que você faz naquele momento, quando seu espírito está mais ativo e sua mente pronta para absorver qualquer coisa, é se conectar às redes sociais e alimentar seu espírito com coisas de má qualidade. Cuide do seu espírito conectando-se a Deus quando ele o desperta e lembre-se de que Deus está com você a cada momento da sua vida. Quando você faz isso, será capaz de navegar por estações difíceis e situações desconfortáveis que certamente virão em sua jornada pela vida. Você é uma parte essencial da nossa jornada, e sua presença aqui faz toda a diferença. Se este vídeo tocou seu coração e despertou algo especial em você, convidamos você a se juntar a nós na missão de espalhar esta mensagem poderosa. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo conteúdo que não apenas inspira, mas também transforma vidas e fortalece a fé. Além disso, sua voz importa. Deixe um comentário, mesmo que seja apenas um amém. Esse gesto não apenas demonstra seu apoio, mas também ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante e valioso. Quanto mais interações tivermos, mais pessoas poderão ser impactadas por esta mensagem de esperança e amor. Ao compartilhar este vídeo,
Você se torna um agente de transformação, contribuindo para que outros encontrem conforto e inspiração nas palavras que apresentamos aqui. Juntos, podemos fazer com que esta mensagem chegue àqueles que mais precisam ouvi-la. Agradecemos de coração por fazer parte da nossa família. Que sua fé seja fortalecida e que você tenha um dia verdadeiramente abençoado.